E aí, pessoal, tudo bom? Professor Bássora, mais uma aula de mecânica geral. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, dê o like, ajude a divulgar. Eu agradeço. Então, nesta aula de mecânica geral, pessoal, a gente vai trabalhar com o equilíbrio de corpos rígidos e, na verdade, eu quero discutir com vocês dois temas a partir da resolução de um exercício, que é a reação ao apoio e a questão da força-peso. Então, o exercício diz assim: um homem de massa, então eu estou falando primeiro sobre o homem, ele tem massa igual a 80 quilos, repouso e equilíbrio. Tá? Aí ele começa a falar sobre a viga. Então eu tenho uma viga rígida de 2 metros de comprimento e a massa é de 100 quilos. Continuando, pessoal, ele diz assim, né? Olha só, a viga, então, ó, continua falando sobre a viga. Ela é horizontal, apoiada sobre dois apoios, A e B, em suas extremidades. Ele volta a falar do homem, que está a 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros de A. Ele quer então que a gente obtenha, neste caso, as intensidades das forças de reação. E o importante, sem que se tomar cuidado, certo? Ele quer na viga. Então, o que me importa aqui é a viga, certo? O corpo e os apoios, nesse caso, é lógico que são importantes, né? Vão determinar as forças que atuam no sistema, mas, na verdade, o que me interessa, então, as reações que eu vou determinar são na viga. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa, se não existir, né, se não tiver uma figura, construa uma figura, tá? O segundo passo é determinar quais as forças que atuam nesse sistema. Então vamos começar pela viga. Se ela tem massa, ela tem peso, vou imaginar que a massa esteja uniformemente distribuída. Então eu posso concentrar, senhores, a força peso da viga exatamente no seu centro de massa, que vai coincidir, neste caso, com o seu centro geométrico. Legal? Senhores, o homem também tem massa, então ele também tem peso, certo? O que vai acontecer, como ele está apoiado, então aqui, pessoal, ó, né? Aquela história do apoio, né? Aqui, ó, tem o apoio, certo? Então, como ele está apoiado, ele vai o que? Comprimir o solo com uma força, que nesse caso, ó, por não existir movimento na direção vertical, vai ter a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade do peso dele. Então, eu vou representar essa força pelo peso do homem, certo? Como ela tem as mesmas características, coloquei peso do homem. Só cuidado, né? O peso do homem está aqui, né? No centro de massa, no massa dele. Legal? Pessoal, eu tenho duas forças, então, pressionando esses apoios. Então, em reação, então eu tenho mais dois contatos aqui. Então, ó, aqui eu vou ter contato, certo? Do meu apoio A com a viga e aqui o apoio B com a viga, eu também tenho força de reação. Então, aqui em A, eu vou chamar essa reação de RA e aqui em B, essa força de reação RB. O que ele pediu para a gente calcular foi exatamente isso. Então, ó, olhando para a viga, eu tenho quatro forças: as forças de reação, o peso do homem e o peso da própria viga. Então, ele quer saber quanto vale as intensidades de RA e RB. Como é que eu faço isso, pessoal? Primeiro, partindo do princípio, né, como ele disse lá, que existe equilíbrio estático. Portanto, se existe equilíbrio estático, eu posso aplicar as condições de equilíbrio estático. Quais são? Que a soma das forças, né, atuando nessa viga tem que ser zero, que quer dizer que a resultante seja zero. Então, aqui garante que não exista aqui, pessoal, né? Ó, nesse primeiro aqui, isso garante que não exista movimento de translação. E a segunda condição, pessoal, é que a soma dos momentos das forças em relação ao ponto O
também seja zero. Ou o momento da resultante igual a zero. Isso garante que não exista movimento de rotação. Não tem translação, não tem rotação, portanto, eu tenho equilíbrio estático. Legal, vamos aplicar as duas condições e vamos ver o que a gente consegue. Então, eu vou começar aplicando, senhores, a condição 1, que diz que a soma das forças, ou a resultante, é zero. Pessoal, antes de começar a aplicar realmente essas condições, eu cansei de falar para vocês, e é muito legal que vocês prestem atenção aqui. Eu preciso, certo, em algum momento, antes de começar essa parte de aplicar as equações, tá, ou as condições de equilíbrio, que eu tenha o meu referencial. Tanto o meu referencial para momento, então, ó, eu estou considerando que todas as forças que façam o sistema, né, ó, ou que possam fazer o sistema girar no sentido horário, tem um sinal positivo, portanto, no sentido anti-horário negativo. E também aqui, pessoal, eu tenho para os meus eixos, né, ó. Então, ó, Y, senhores, tá? Então, todas as forças apontando, ó, na direção do eixo Y, ou seja, vertical para cima positivo, eixo X, certo? Horizontal para a direita positivo. Então, eu preciso dos meus eixos de referência para começar a aplicar as condições. Agora sim, vamos lá. Então, eu separo essa primeira condição, certo? Na direção X. Então, eu vou analisar o movimento na direção X. Então, a soma das forças em X tem que ser zero. E aqui, pessoal, é lógico que elas vão ser zero, porque não tem força aplicada em X, tá? Então, tá ok. Vou olhar agora, pessoal, para a direção Y. Então, a soma das forças em Y terão que ser também zero. Aqui tem que tomar cuidado. Então, ó, quais as forças em Y? RA, RB, peso do homem e peso da viga. Tomando cuidado que, segundo aquele meu eixo de referência, então, ó, RA tem a mesma direção em sentido de Y positivo, RB, mesma direção, mesmo sentido positivo, o peso do homem, mesma direção, sentido contrário, negativo, a mesma coisa para o peso da viga. Então, quando eu fizer essa soma, vocês terão o seguinte, né? Ó, vocês terão que RA mais RB menos o peso do homem menos o peso da viga tem que ser zero. Tomar cuidado com a questão dos pesos. Eu tenho massa, mas é bem tranquilo, né? O peso do homem, no texto diz que a massa é 80, vou assumir o G igual a 10, portanto, 800 newtons. E o peso da viga, no texto 100, 10 mil newtons. Então, eu tenho, certo? Os meus pesos, portanto, se eu somar RA com RB, isso vai dar menos 800 menos 1.000 igual a zero. Portanto, RA mais RB terá que ser igual a 1.800. Você fala que ótimo, né? Eu apliquei essa condição e não cheguei a lugar nenhum. Mais ou menos, né? Eu tenho uma relação entre RA e RB. Concordo com vocês que, se eu tenho uma equação dos incógnitas, impossível descobrir os valores. Mas é uma relação, vou guardar, quem sabe, né? Ela vai me ajudar a encontrar, então, os valores de RA e RB, que é o que eu quero. Como é que eu faço para encontrar, certo, uma segunda equação? Pessoal, aplicando a segunda condição de equilíbrio. Então, vamos lá. O que diz a minha segunda condição de equilíbrio? Que a soma dos momentos das forças em relação a O tem que ser zero. Primeira coisa importante é a pergunta é o seguinte, né? Quem será o meu O neste caso? Eu vou mostrar para vocês que independente de quem seja o meu O, ou seja, o ponto A, o ponto B, o centro de massa, sempre vai dar o meu resultado. Para provar isso, eu vou fazer essa condição, tá? Em dois pontos diferentes, provando que os resultados vão ser exatamente iguais. Então, vamos lá. Eu fiz uma figura nova aqui. Vou recolocar as forças aqui, pessoal. Então, ó, o peso da viga, que está no centro de massa dela, o peso do homem e as reações.
aqui a minha RA em A e aqui a minha RB em B. Então, vamos lá. Como é que eu faço para obter o momento dessa força, então? Então, pessoal, é só somar. Então, aqui, ó, vamos lá. O momento, a soma dos momentos das forças em relação... Agora, ó, então vou até escrever isso aqui, pessoal. Eu vou considerar inicialmente, vou colocar 1, o meu ponto fixo vai ser o meu ponto A, certo? Então, o meu A é que eu vou passar de chamar agora de O, certo? Então, vamos lá. A soma dos momentos das forças em relação a A vai ser... Quantas forças? São 4. Então, vamos lá, ó. O momento de quem? De RA em relação a A mais o momento de quem? O peso do homem em relação a A mais o momento do peso da viga em relação a A mais o momento da reação em B em relação a A. Certo? Então vamos lá, vamos calcular cada um desses momentos. Pessoal, o momento da reação de A em relação a A vai ser o módulo desse vezes o braço de alavanca. Como a força está aplicada exatamente ao ponto, o braço é zero. Portanto, isso dá zero. Calcular então agora o momento do peso do homem em relação a A. É a força, a intensidade do peso do homem, o braço de alavanca. Então, isso vai dar, voltando lá à minha figura, ó, bem tranquilo. O braço de alavanca é sempre, senhores, a reta que vai, ó, ela parte de O e vai até a força ou a linha de ação gerada por ela. Então, esse daqui, ó, é o meu braço de alavanca, BH. Que neste caso vale 0,2. Então, a força valia 800, isso é 0,2, isso dá 160 Newton metros. Cuidado, tá faltando um sinal nessa casa. Então, ó, relembrando, o que nós adotamos? Sentido horário, momento positivo. Se vocês olharem para essa força, senhores, em relação a A, certo? Ela realmente vai tentar girar o ponto A, o corpo em relação ao ponto A, no sentido horário. Então, esse valor é positivo. Vou calcular agora o momento do peso da viga em relação a A. Vai ser a intensidade do peso da viga, o braço de alavanca do peso da viga. O braço de alavanca aqui, pessoal, então vamos lá na figura de novo. Aqui, ó, tá? Eu vou do ponto O até a força, né? Sempre 90 graus. Então, aqui, ó, esse daqui é o meu braço de alavanca da viga. Pessoal, o centro de massa coincide com o centro geométrico. Se a viga toda tem 2 metros, isso agora terá 1 metro, já que o centro de massa vai estar exatamente no meio da peça. Então, isto é 1000 vezes 1, isso dá exatamente 1000 Nm. E de novo, né? Se você pensar, ó, como referência o peso da viga também vai tentar girar esse corpo no sentido positivo. O que está faltando, pessoal, é o momento da reação em B com relação a A, que vai ser o módulo de reação em B vezes o momento de B, o braço de alavanca, desculpa, de B. Se vocês pegarem a régua de vocês, forem lá, então, ó, pegar aqui, ó, do ponto O até RB, esse é, e vai ter exatamente quanto de comprimento? Os 2 metros, certo? Total aí da barra.
Então, isso vai ser a intensidade B é o que eu quero, RB vezes 2. Então, isso dá 2RB. E tomar cuidado, né? Olha agora, ó, RB vai tentar girar essa barra em A no sentido que anti-horário. Então, negativo. Terminando aqui, pessoal, então, ó, a soma dos momentos das forças em relação a A vai me dar 0 mais 160 mais 1000 menos 2RB. Isso, para que haja equilíbrio, tem que ser 0. 160 mais 1000 dá 1160 menos 2RB é igual a 0. Então, pessoal, ó, menos 2RB menos, portanto, o RB será 1160 dividido por 2, portanto, 580 newtons. Então, dessa forma, usando, certo? A segunda condição, condição de momento zero, a soma dos momentos zero, eu encontrei o valor da reação em B, no ponto B, 580. Você fala, ah, mas falta A. Pessoal, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que a reação em A mais a reação em B, da equação 1, dava 1800. Essa é a minha equação 1. Se eu substituir, o RA vai ser 1800 menos 580, portanto, o RA valendo 1220. Então, dessa forma, substituindo, usando a equação 1, substituindo, eu encontrei, então, as intensidades das duas reações que foram pedidas. Tá? O exercício terminaria aí, não tem problema nenhum, acabou. Eu disse para vocês que para provar que não importa o ponto que eu escolha como O, certo? O resultado vai dar o mesmo, vou escolher outro. Então vamos lá. Vou imaginar que isso aqui seja só uma observação. Tá? Então o exercício terminou aqui. Legal? Então vamos lá. Então, ó, eu vou aplicar de novo que a soma dos momentos das forças em relação ao O tem que ser igual a zero. Lembrando das forças atuando aqui, pessoal, de novo na figura, vocês têm o peso da viga, o peso do homem, as reações RA em A, e RB em B. Legal? Só para... Então, ó, isso aqui é o meu centro de massa da minha viga. Então, o que eu vou fazer? Ó? Neste caso, eu vou escolher o centro de massa como sendo o meu O. Legal? Então, o meu O agora será o centro de massa. Então, 2, o meu ponto fixo agora no centro de massa da minha viga. Então, como é que fica isso? Pessoal, vamos escrever a equação. Então, ó, a soma do momento das forças em relação ao centro de massa tem que ser zero. Que forças que seriam essas? Então, vamos lá. São as 4, né, que eu já tinha feito. Então, o momento das forças em relação ao centro de massa vai dar. Você tem, primeiro, a RA. Então, ficaríamos com o momento de RA, ó, certo? Em relação ao centro de massa, mais. Agora, pessoal, o momento das forças, peso do homem em relação ao centro de massa, mais o momento do peso da viga em relação ao centro de massa, e para terminar, mais o momento de RB em relação ao centro de massa. Agora eu vou calcular um a um. Então vamos lá. Ó, quanto vale o momento da reação em A em relação ao centro de massa? Isso vai dar o valor da força, o braço de alavanca. Se vocês forem comigo lá na figura,
Então, ó, olha onde eu estou, né? Agora, estou pegando RA e o centro de massa. Então, ó, a força, o braço de alavanca vai de O até, certo? A força ou a linha de ação dela. Isso aqui, então, é BA, que, pessoal, olha, se tudo tem 2 metros, isso agora tem 1 metro. Então, voltando lá, RA, eu não sei quanto ela vale, é o que eu quero saber. O braço de alavanca vale 1 metro, portanto, isso é RA. Cuidado, voltem à figura, sempre, ó, não pode esquecer, pessoal, ó, eu escolhi sentido horário como meu referencial para o momento. Então, em termos deste ponto, se eu olhar para a RA, ela vai tentar realmente girar, certo? O meu corpo no sentido horário. Então, o meu RA aqui é positivo. Isso aqui é unidade de momento newton-metro. Pessoal, se eu fizer agora o momento do peso do homem em relação ao centro de massa, vai dar a intensidade da força, o braço de alavanca. Tomar cuidado agora o que é braço de alavanca. Então, vamos lá, para a minha figura, ó. Eu venho aqui, sempre vai do ponto, certo? Até onde está sendo aplicada a força. Esse aqui, ó, é o meu braço de alavanca referente ao homem. E olha só, preste atenção agora. Isso aqui vale 0,2. Tudo valia 1. Portanto, esse pedaço aqui, 0,8 metros, que é o braço de alavanca da força peso homem. Então, vale 800 vezes 0,8. 6 vezes 8, 8 vezes 8, 64 newton-metro. Positivo ou negativo. Então, tem que tomar cuidado com isso. Agora, ó, em relação a O, essa força peso do homem vai tentar girar o sistema no sentido anti-horário. Então, ele será negativo. Pessoal, se vocês forem calcular o momento do peso da viga em relação ao centro de massa, certo? É o peso da viga vezes o braço de alavanca. Como ela está exatamente no ponto, é zero. Portanto, isso é 0 newton-metros. Para terminar, eu tenho o momento da resultante em B em relação ao centro de massa. Isso é intensidade vezes o braço de alavanca. Comigo lá na figura. Então, o braço de alavanca sempre, né? Ó, vai de O até a força ou a linha de ação dela. Tá aqui, ó. Certo? Se não for a força, tem a linha de ação. Isso aqui é BB. Se tudo tinha 2 metros, isso tem 1 metro. Então, isto será 1 vezes RB, portanto, RB. Positivo ou negativo, pessoal? Então, vamos lá. Olha comigo aqui, ó. RB em relação a O vai tentar girar o corpo também no sentido anti-horário. Então, também negativo. Para terminar, a soma dos momentos das forças em relação a O, que neste caso, então, é o meu centro de massa, vai dar RA menos 640 mais 0 menos RB. E a gente sabe que para que exista equilíbrio, certo? No caso de rotação, isso tem que ser zero. Então, aqui diz que se eu somar RA, na verdade, subtraindo RA de RB, isso tem que dar 640. Você fala, professor, mas aí, né, também nós chegamos à mesma, né? Eu tenho uma equação e duas incógnitas, vou chamar de equação 2. Pessoal, às vezes sim. Então, o que eu preciso fazer agora, né? Vou juntar as equações. Então, ó, portanto, o que eu tinha? A equação 1 me dizia o seguinte, né? Se eu somar RA com RB, isso tem que dar 1.800, perfeito? A segunda equação diz que se eu somar RA ou subtrair de RB, isso tem que dar 640. Então, tem que resolver esse sisteminha, pessoal. É bem simples neste caso. É só somar essas duas equações. Então, ó, isso dá zero. Aqui RA mais RA dá 2RA, certo?
essa soma com da 2.440, então meu RA 2.440, se eu dividir por 2, eu encontro 1.220 newtons, que é o valor que eu já tinha encontrado. Se isso é verdade, o RB substituindo qualquer uma das equações, tá? Ele vai ficar 1.880 menos 1.220, ou seja, os 580 newtons que nós também já tínhamos encontrado. Então, eu fiz um exercício, pessoal, bem tranquilo, bem detalhado, mostrando que não importa, né, onde eu escolho meu ponto O para a segunda condição, mostrando que na maioria das vezes eu preciso das duas condições para que eu consiga as reações, tá? E mostrando que, na verdade, né, é legal uma figura, cuidado sempre, pessoal, olha, né, com as minhas referências, precisa ter referência. Pessoal, então, por essa aula é só. Muito obrigado. Abraço.